Olá, está começando o programa Repórter Universitário na TV, um projeto de extensão do curso de jornalismo da Unifap. Se você tem interesse nos assuntos da universidade, estuda, pretende estudar ou simplesmente quer saber o que rola por aqui, não pode perder o nosso programa. E nessa primeira edição, falaremos sobre os ambulantes que trabalham no campus, a falta de acessibilidade na universidade e uma entrevista sobre fake news com a doutora em ciência política Camila Risso. É agora no Repórter Universitário na TV. No Brasil, a Lei de Cotas para Deficientes Físicos assegura vaga para estudantes com necessidades especiais, permitindo a inclusão de forma justa e igualitária. Mas para isso, é necessário que as universidades se adequem a essas pessoas. Eu andei pelos corredores e pelos blocos do campus e fui dar uma conferida. Assista agora! A Unifap possui 7 prédios com mais de um andar, que são distribuídos entre um prédio administrativo e os cursos de saúde, humanas e exatas. E como sabemos, toda essa estrutura necessita de atenção especial para as pessoas com deficiência, como elevadores, banheiros, totalmente adaptadas às suas necessidades. Durante alguns dias, eu estive verificando as condições que os blocos da universidade ofertam a esses estudantes. Alguns deles, construídos recentemente, possuem os meios necessários para um aluno cadeirante ter acessibilidade a um dos seus direitos básicos, o de ir e vir. A fisioterapia ele mostra uma estrutura bem maior do que os outros blocos. Tem os banheiros adaptados. A gente vai dar uma olhada agora. A estrutura ela é bem maior. É até gritante comparado aos outros blocos. Mas ele peca, assim como os outros, em ter escadas ao invés de rampas. Pela questão de falta de energia, pode prejudicar um cadeirante que precise sair com emergência de dentro do bloco. Pelo segundo andar, a estrutura ela se mantém. É totalmente adaptado para quem é cadeirante ou deficiente físico, seja de outra forma. E o banheiro também é adaptado para quem tem as necessidades especiais. Infelizmente, nem todos têm a mesma qualidade que o bloco de fisioterapia oferta. Ao lado tem uma escada, mas um funcionário da casa ele disse que o elevador não funciona desde 2013. E o elevador está totalmente abandonado. Então, para quem é das ciências da saúde, não tem como chegar no segundo andar do prédio. É impossível. Um triste exemplo é o DEPLA, Departamento de Letras e Artes, com cursos de jornalismo e teatros alojados no mesmo, que não possuem sequer o elevador. Como pode ver, o bloco ele é distribuído em 2 andares. Ele tem uma questão de acessibilidade no banheiro, como a gente pode ver aqui. O banheiro ele é estruturado para quem tem deficiência de locomoção. Mas onde seria o elevador? É só uma porta fechando. Existe o acesso pela escada, mas é complicado para quem passa por deficiência, não existe nenhum tipo de rampa ou algo similar. Então, fica claro que não existe acesso no departamento para quem é deficiente. Teria que ser obrigatoriamente reservado uma sala. No segundo andar do prédio também existe um banheiro com o símbolo do cadeirante. Tem algumas coisas de limpeza, alguns produtos. Ele também é projetado para quem é deficiente. Mas, como dá para ver, existe uma placa aqui de perigo de um elevador, é o fosso de elevador com risco de queda. Este elevador é somente para movimentação de cargas, mas é claro aqui que não tem nenhum elevador. Bom, aqui no prédio da reitoria é mais um dos prédios que possui um elevador. E nós estamos aqui no segundo andar.
do prédio. Dá pra ver? E é mais um elevador que não funciona. Mas aqui, ó, você pode chamar e o elevador não vem. É mais um dos muitos elevadores da Unifap que não funcionam dentro da instituição. A acessibilidade dentro do campus é um problema que merece o máximo de atenção. Todos precisam e necessitam de espaços de qualidade para desenvolver suas atividades da melhor forma possível. Fernando Pereira para o Repórter Universitário na TV. Quem estuda na Unifap certamente já cruzou com algum vendedor ambulante nos corredores da instituição. O nosso repórter universitário, Felipe Lima, foi conhecer a rotina deles, a regulamentação e o que os alunos acham sobre essa galera que luta para ganhar a vida na Unifap. Confira agora. Uma empada aqui, um brigadeiro ali, não importa o que seja. Se for alimento, preço baixo e agradar o paladar dos universitários, os vendedores ambulantes permanecem pelo campus, tirando seu pão de cada dia. Eles trabalham pela manhã, tarde e até mesmo durante a noite, em busca de conquistar um cliente e terminar o dia satisfeito com as vendas. Sempre com um sorriso no rosto, os vendedores têm um contato até mesmo de amizade com seus clientes. E na hora dos trocos, rola até algumas conversas paralelas. Os clientes ficam satisfeitos, mas a maioria não sabe o que acontece nos bastidores da produção. Assim como outros vendedores que ficam aqui pelos corredores e prédios da universidade, Dona Eudinês de Oliveira, mais conhecida como Tia da Empada, tem uma rotina de trabalho. Falaremos com ela agora para saber como funciona o processo de vendas aqui dentro. Dona Eudinês, como a senhora organiza as suas vendas aqui dentro? As minhas vendas elas são feitas diariamente. Começo antes das 6 da manhã, quando tenho que fornecer, até mesmo para os que já tem a lanchonete aqui dentro, né? E ela se estende até as 10 da noite. Eu começo pela manhã fazendo empada, acho que vão ser fornecidas, e logo depois eu saio para fazer as compras, porque todos os dias eu renovo meu estoque. Além de falar sobre a produção, a famosa Tia da Empada aproveita a entrevista e destaca alguns pontos negativos de vender dentro da universidade. Eu sinto necessidade de um espaço fixo, que é por conta justamente disso, né? Que eu já tentei me informei, na verdade, sobre a licitação, e aí ela tem um valor bem alto para mim, que não tenho, no momento, né, recursos para entrar com a licitação e com o suporte para o meu espaço. E aí, para quem vai entrar apostando, eu creio que para mim ficou bem elevado o preço, e aí eu esperava, né, que recebesse uma novidade no momento que a licitação ou baixasse ou que alguém apoiasse, né? Não só eu, como os outros vendedores da Unifap. Outro vendedor bastante conhecido pelo campus é José Lopes de Souza. Você provavelmente o conhece pelo apelido de Baixinho. Pois é, José já trabalha dentro da universidade desde 1995, ou seja, são aproximadamente 23 anos ganhando a vida vendendo bombons e lanches. Ele afirma que existe muita promessa, mas nunca é resolvido nada para a melhoria de espaços para eles. Aí passava reitor, aí todo mundo perguntava quem é aquele rapaz. Não, é um vendedor de bombons tal, que está aqui há bom tempo, aí o tempo foi passando e até hoje eu tô aqui na Unifap. Uns foi só promessa, né, que eles falaram o seguinte, né, deixa eu ganhar a eleição que a gente vai ver o caso de vocês. Aí ficou por isso mesmo, né. Aí na gestão de um reitor, ele teve um projeto de fazer, só que não foi para frente por causa do que ele foi trocado de reitor, aí foi dar a última forma no projeto. Para muitos acadêmicos, a universidade necessita de uma demanda maior de vendedores. O fato de restaurante universitário ficar aberto apenas em um determinado período faz com que sempre haja uma grande procura por alimentação. Esse é o caso dos universitários Eliseu, do curso de Relações Internacionais, e Yasmin Alcântara, do curso de Arquitetura da Unifap. Ambos afirmam que é necessário mais vendedores para suprir a quantidade de alunos enquanto o RU não está funcionando. Sobre a permanência deles aqui.
deve ser melhor aproveitada pela universidade. Então, eu acredito, eu sou favorável à permanência deles, dado que a gente tem muito desemprego e aqui a gente tem uma escassez na diversidade de alimentos, de horários, e o RU não está aberto o tempo todo. Então, eu acredito que a permanência deles deva continuar, mas eu acredito que a universidade também deva olhar para essas pessoas autônomas, criando algum tipo de programa de extensão, onde, sei lá, o curso de administração possa administrar as pessoas que entram, que saem, que ficam, que passam, que vendem, por que vendem, ter uma forma de organização dentro desse espaço. Afinal, convivem aqui diariamente cerca de 7.000 pessoas, então a tendência é esse fluxo aumentar. Então, eu acho que a universidade poderia aproveitar essa forma e ajudar mais a comunidade também, tendo em vista que isso é uma peculiaridade do momento que a gente vive em relação ao desemprego no Brasil. Como a Unifap ela é muito carente de vendas, então normalmente os alunos ficam o dia inteiro aqui. A gente depende muito do RU, mas só é servido de manhã, almoço e janta. Então, normalmente a gente precisa de vendas de lanches aqui. Para a comunidade acadêmica, a venda desses ambulantes é o que salva na hora da fome. E apesar das insatisfações a respeito de espaços para alimentação, muitos não sabem que existem licitações para preencher vagas de lanchonetes na universidade. Renan Medeiros, chefe da divisão de serviços gerais, fala um pouco de como funciona esse processo. Os órgãos públicos, de maneira geral, eles são muito burocráticos. Eles têm que participar de uma licitação, que é uma cessão onerosa de espaço, onde eles vão concorrer, de certa forma, para pessoas que não são pessoas jurídicas, são pessoas físicas, que ainda não têm essa vivência, para elaborar uma proposta de preço, para participar de uma forma geral de um pregão eletrônico é um pouco complicado realmente, mas é o rito que deve ser seguido pelo poder público, né? A gente tem que seguir normas e as normas são essas, formular uma licitação que o vencedor ele vai poder praticar a venda, o comércio de alimentos dentro da instituição, sendo que para isso ele em contrapartida vai pagar o aluguel, a cessão onerosa do espaço da universidade para que seja comercializado a venda de alimentos. E assim, a demanda é muito grande, a gente tem uma comunidade acadêmica diariamente querendo se alimentar, né, precisando de se alimentar de lanches em gerais, só que a universidade ela precisa, de certa forma, legalizar esses vendedores ambulantes. Tá? E essa legalização é de forma que seja feita através da cessão onerosa de espaço. Hoje, o campus Marco Zero ele tem cinco locais destinados para a comercialização de alimentos, que é a Cantina da Medicina, o Centro de Vivências, a Cantina Central, o Ginásio de Esporte e a PROEAC. Tá? Todos esses espaços deverão passar por licitação para que seja cedido para a comercialização de alimentos. Enquanto não encontram uma solução, os ambulantes continuam dia a dia com um sorriso no rosto e o carrinho na mão. Provavelmente você já escutou a expressão fake news, que são informações alteradas ou boatos que viram notícia. Essa prática ganha força e tem assustado a imprensa mundial. Para esclarecer sobre o tema, convidamos a professora da Unifap e doutora em Ciência Política, Camila Risso, que nos concedeu uma entrevista super interessante. Confira aí. Professora, dando início à nossa entrevista, eu gostaria de perguntar o que são fake news. As fake news são as famosas notícias falsas, né, amplamente veiculadas ultimamente, e notícias que são, né, veiculadas desligadas da apuração dos fatos. Né? Então, é uma falsificação de notícias. O fenômeno da fake news é algo que não é novo. Ele acompanha, digamos assim, a história da imprensa. Né? Surge assim como surge a imprensa. Tem uma peça de teatro de 1625, de um teatrólogo britânico chamado Ben Jonson. A peça se chama O Mercado de Notícias, e lá ele já fala da propagação de notícias falsas e de como isso fazia parte da rede, como isso fazia parte do mercado, né, da imprensa. Só que com a internet, as notícias falsas, as fake news, ganham absolutamente outra proporção. Né? A dimensão que isso atinge na contemporaneidade é absolutamente outra em função da internet, em função das redes sociais, em função dos aplicativos de mensagem. Então a gente tem uma outra dimensão mesmo do fenômeno das notícias falsas, das chamadas fake news, que são aquelas notícias
que são veiculadas dissociadas da apuração dos fatos. E assim, qual é o principal interesse de quem espalha essas fake news? Para que espalhar? Para que criar tantas notícias falsas? Bem, eu acho que o interesse em criar notícia falsa é atingir o conceito fundamental do jornalismo, da imprensa, da comunicação, que é a ideia de credibilidade. A noção de credibilidade, ela conduz o jornalismo, né? E as notícias falsas pegam justamente aí, vão minando a ideia de credibilidade. Feito isso, né, a disseminação de notícias falsas servem também, por exemplo, para o assassinato de reputações, né, para que pessoas que têm uma certa reputação no ambiente público tenham essa reputação e essa credibilidade, a gente está falando de novo de credibilidade, questionada por notícias que não são verdadeiras. Então eu acho que o interesse está justamente nesse conceito, né, no conceito de credibilidade, que é minar credibilidades, ou da própria imprensa ou de figuras públicas. E isso leva à ideia de que as nossas crenças particulares, né, as verdades privadas, são mais importantes e relevantes do que a apuração dos fatos. É exatamente esse o conceito de pós-verdade. A pós-verdade é a ideia de que crenças privadas são mais importantes para a formação da opinião pública do que os fatos em si. E isso tem muito a ver com uma cultura individualista, né? As minhas crenças pessoais, a minha opinião privada vale mais do que aquilo que é colocado para o debate público. Como as fake news elas podem afetar a política? A gente viu que ela afetou de alguma forma nas últimas eleições norte-americanas. Como elas podem afetar a eleição de 2018? Os meios de comunicação são uma forma de poder, né? E a ciência política sempre lida com poder, né? Como se distribui poder, quais são as relações de poder e, inegavelmente, a imprensa, os meios de comunicação, agora as mídias digitais são um espaço, né, onde se dão também relações de poder. E a gente está num momento que é um momento fundamental, que é o momento das eleições. Nas eleições, a gente vai ter dimensão do que esse conceito de notícias falsas, fake news, a ideia de pós-verdade, né, o que isso vai influenciar nas eleições brasileiras. O diagnóstico que a gente pode fazer é que vai ser fundamental. A gente já está percebendo isso, né? Todos os meios de comunicação, o Tribunal Superior Eleitoral já estão percebendo que as notícias falsas, as fake news, vão ter sim um papel nas eleições desse ano. O que seria necessário para evitar essa disseminação de fake news no Brasil? Fala-se ultimamente numa educação digital, numa educação para a informação. E aí, algumas dicas são dicas importantes para a gente saber se está tratando, se está lidando com fake news ou não. E coisas muito simples, né? A primeira, básica, é a gente não ler só o título da notícia, né? Não veicular, não transmitir, não repassar uma notícia que a gente não tenha tido acesso a todo o conteúdo dessa notícia. Tendo acesso ao conteúdo dessa notícia, outras coisas são importantes. Por exemplo, a gente atentar para a linguagem que essa notícia está usando, né? Que tipo de linguagem? É uma linguagem muito coloquial, né? Ou é uma linguagem jornalística que você vê que é feita por um profissional. Isso pode distinguir uma notícia falsa de uma notícia verdadeira. Outro ponto importante para a gente olhar se está tratando ou não de fake news é o autor, né? Quem é o autor daquela notícia? Quem é o repórter? Quem é o jornalista? Que tipo de credibilidade ele tem? Qual é o veículo que está veiculando essa notícia, que está propagando essa notícia? Então, a que site ela está vinculado, a que jornal ou a que órgão da imprensa está vinculado? Outra coisa que a gente não olha também é a data de publicação das notícias. Às vezes até é uma notícia verdadeira, mas que está sendo replicada como fake news, porque ela é trazida de volta, né? Ela vem novamente à baila, só que você está tratando de um fato que é um fato que já passou. Então, outra dica é sempre olhar a data de veiculação daquela notícia. Bem, eu gostaria só de colocar mais alguns elementos, que é, por exemplo, o fenômeno da fake news já era um outro fenômeno, que é o crescimento das agências de checagem de informação.
A gente não via isso há 2, 3 anos atrás. Então é um fenômeno bem novo mesmo, né? O Brasil tem algumas agências de checagem de informação, né? Tem uma listagem, por exemplo, a agência Lupa, Aos Fatos. Então essas agências de checagem de informação são uma fonte importante para a gente, né? Para a gente conseguir saber se está lidando com fake news ou não. Então a ferramenta que as agências de checagem de informação trazem é importante. É um fenômeno que está acontecendo no Brasil, várias agências foram criadas, tem mais de 10 no Brasil hoje, no mundo são 150, né, catalogadas agências de checagem de informação. Então vejam, junto com as notícias falsas, vem um outro nicho, né, e que é um nicho também para o jornalismo, é um nicho também para as ciências sociais, que são as agências de checagem de informação. Então esse é um outro elemento, talvez seja o outro lado da moeda, né? E que é importante a gente levar em conta também. E aí, gostou? Curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Esse foi o primeiro programa Repórter Universitário na TV. Mande sua sugestão de pauta e nos siga em nossas redes sociais. Até o próximo programa!